Ateísmo. Qual o posicionamento da igreja? Fica comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ateísmo. Qual o posicionamento da igreja? Atenção, hoje vamos de 4 parágrafos. 2123, 2124, 2125 e 2126 do Catecismo da Igreja Católica. 2123. Muitos de nossos contemporâneos não percebem de modo algum esta união íntima e vital com Deus, ou explicitamente a rejeitam, a ponto de o ateísmo figurar entre os mais graves problemas de nosso tempo. 2124. O termo ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente é o materialismo prático, de quem limita suas necessidades e suas ambições ao espaço e ao tempo. O humanismo ateu considera falsamente que o homem é o seu próprio fim e o único artífice e demiurgo de sua própria história. Uma outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social, sendo que a religião, por sua própria natureza, impediria esta libertação, na medida em que, ao estimular a esperança do homem numa quimérica vida futura, o desviaria da construção da cidade terrestre. 2125 vai dizer o seguinte: na medida em que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 18. A imputabilidade desta falta pode ser seriamente diminuída em virtude das intenções e das circunstâncias. Na gênese e difusão do ateísmo, grande parcela de responsabilidade pode caber aos crentes, na medida em que, negligenciando a educação da fé, ou por uma exposição enganosa da doutrina, ou por deficiência em sua vida religiosa, moral e social, se poderia dizer deles que mais escondem do que manifestam o rosto autêntico de Deus e da religião. E último parágrafo, 2126. Muitas vezes o ateísmo se funda em uma concepção falsa da autonomia humana, que chega a recusar toda dependência em relação a Deus. Contudo, o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade do homem, já que essa dignidade se fundamenta e se aperfeiçoa no próprio Deus. A Igreja sabe perfeitamente que sua mensagem está ligada com as aspirações mais íntimas do coração humano. Então, palavras-chave aqui. Ateísmo é um termo grego, né, que significa sem Deus. Não acredito em Deus, eu não acredito numa divindade. Então, o ateu, ele não acredita, é sem Deus, não acredita em Deus, ele não acredita numa divindade. Ele está ali envolto a um materialismo prático. Se eu não acredito em Deus, logo eu não morreu, acabou. Eu não estou preocupado com uma vida eterna, uma vida após a morte. Portanto, eu vivo o materialismo prático. Puxa, agora, no ateísmo, você é ateu? Não, né? Eu também não sou. Agora, tem um puxão de orelha aqui do catecismo para nós que não somos ateus. Aqui vai dizer que grande parte da responsabilidade cabe a nós. Olhe bem, eu vou ler de novo, olha. Grande parte de responsabilidade pode caber aos crentes. Crente é aquele que acredita. Na medida da negligência da fé. Então eu acredito, mas se eu negligencio minha fé por uma exposição enganosa de doutrina, ou por deficiência da vida religiosa, da vida social, da vida moral, quer dizer, eu vou na igreja, mas a minha vida, as minhas atitudes, a minha vida social, moral, não tem nada a ver com aquilo que eu vivi na igreja, eu estou maximizando a não crença desse ateu. Portanto, eu tenho responsabilidade nisso, né? Agora, eu sou convidado a mostrar o rosto autêntico de Deus e da religião por meio das minhas atitudes. São as minhas atitudes que farão com que aqueles que não acreditam passem, né, ao menos desconfiar da existência de um Deus amor, por meio das minhas ações. Então, está aí
a minha e a sua responsabilidade, né? E o último parágrafo vai dizer que o ateu ele tem muito uma concepção falsa de uma autonomia humana que não existe. E quer dizer, ele é o Deus dele próprio. Ele não acredita em Deus, mas ele é o Deus das ações dele, né? É um upgrade enorme da autonomia que ele acredita, né? E a igreja, ela não está aqui para nos diminuir, mas a igreja ela sabe perfeitamente, né, que existe uma ligação das nossas aspirações mais íntimas com o Deus que tudo pode, o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Tá bom? Muito bem, então. Obrigado, então. Quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado. Vou te esperar, então, na próxima quinta para este quadro. Qual o posicionamento da igreja? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!